Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao CAS Basquete. E o basquete não para, gente. Então vamos continuar aqui com as informações, com as notícias, criando conteúdo de qualidade para todo mundo, né, que curte basquete e não só. Pessoal, Jimmy Butler está suspenso por tempo indeterminado. De acordo com Shams Charania da ESPN, Jimmy Butler foi suspenso pela presidência do Miami Heat por tempo indeterminado. O que aconteceu então, né? Por que o cara foi suspenso? Primeiramente, nós temos que pontualizar aqui algumas coisas, né? Acredito que existe muita informação que está passando batido, neste caso do Jimmy Butler, que está um caso muito delicado e já se arrasta por longos dias, né? Tudo começou no dia 3 de janeiro e isso está girando, né? Está crescendo como se fosse uma bola de neve praticamente. Jimmy Butler foi suspenso dessa vez porque desistiu do jogo praticamente, né? Ele preferiu sair, abandonou a equipe quando foi informado de que vai começar o jogo no banco. Durante o aquecimento do Heat, alguém chegou para ele e disse: Jimmy Butler, você vai ficar no banco. O jogo vai começar, mas você vai ficar no banco, né? E o cara ficou chateado, né? Para quem conhece o temperamento do Jimmy Butler, essa informação é o suficiente para ele ficar enfurecido, para ele ficar chateado e simplesmente ativar aquele modo rebelde dele, né? Então, ele simplesmente abandonou o shoot-around, que é esse pré-jogo que os atletas fazem antes do jogo, abandonou o shoot-around, abandonou toda a equipe, os colegas, e o pessoal do Miami Heat decidiu então suspender Jimmy Butler por tempo indeterminado. Então foi isso que aconteceu, né? Mais um desentendimento entre Jimmy Butler e o Miami Heat, e isso tem já causado um certo desconforto nesta relação entre os dois. E neste momento a bola praticamente agora está com o Pat Riley, que é o presidente do Miami Heat. Ele é que vai decidir realmente quando é que o cara volta às quadras do Miami Heat para dar sequência aos seus trabalhos, né? Jimmy Butler, que já está com 35 anos e 6 vezes All-Star, e nesta temporada o cara está com uma média de 17 pontos, 5 rebotes e 4 assistências por jogo. 25 jogos, né? Durante os 25 jogos que ele entrou como titular, ele possui essas médias. Todo mundo sabe que o Jimmy Butler não é um jogador de temporada regular, é um jogador de playoffs, né? Quando é playoffs ou quando são os playoffs, o cara muda, ele se transforma praticamente, né? Então, para qualquer franquia em que ele esteja ou em que ele vá, após essa transferência, após essa troca, ele vai dar sempre o seu máximo nos playoffs. É a terceira vez que o jogador é suspenso. A primeira suspensão aconteceu no dia 3 de janeiro e foi uma suspensão por 7 jogos, né? Ele ficou praticamente suspenso por 7 jogos e o Miami Heat emitiu um comunicado na imprensa que estava suspendendo Jimmy Butler por conduta prejudicial ao time e também por não estar se esforçando bastante nos jogos, né? Ou seja, já que o cara não está se esforçando bastante no jogo, então vamos suspender ele, né? E também durante o prazo em que ele estava suspenso, né? Ou seja, praticamente após o Miami Heat suspender ele, o Jimmy Butler, num comunicado de imprensa, né, ele também aproveitou esse momento para informar que quer ser negociado ou que quer ser trocado. Então, foi uma bomba que caiu no colo do Miami Heat
Eles não esperavam esse comportamento e isso só piorou a situação no momento. Enfim, ele cumpriu esses 7 jogos de suspensão e retornou, né? Quando retornou, não demorou mais, aconteceu a segunda suspensão, que dessa vez foi no dia 22, bem recente, né? No dia 22 de janeiro, ele foi suspenso por 2 jogos. Foi suspenso por 2 jogos por quê? Porque simplesmente ele decidiu não viajar com a equipe durante o jogo que foi programado com o Milwaukee Bucks, né? E o Miami Heat novamente emitiu um comunicado dizendo que estamos suspendendo Jimmy Butler por 2 jogos por conduta prejudicial ao time, por comportamento de desrespeito ao time e também por comportamento de insubordinação, ou seja, o cara não consegue respeitar as regras da equipe, né? Enfim, quem conhece o Jimmy Butler já sabe do seu histórico. O cara já jogou no Philadelphia 76ers, ele já jogou no Chicago Bulls. Então, em todas as equipes que ele passou, sempre teve esse tipo de comportamento. Ele sempre foi um cara que não foi muito de respeitar as regras das equipes. Enfim, ele foi mais de fazer as suas próprias regras do que respeitar as regras das equipes, né? Essa é a característica do Jimmy Butler. Realmente é um jogador muito bom, muito bom, mas também tem esse lado aqui de que não consegue respeitar as regras das equipes em que ele joga, em que ele participa, né? E o Miami Heat praticamente só tem 10 dias para trocar ele, né? Só tem 10 dias para trocar ele, porque o último dia, que é a trade deadline, vai acontecer no dia 6 de fevereiro. Dia 6 de fevereiro, gente, vai ser o último dia, e nesse dia aguarda-se que serão efetuadas vários movimentos, várias trocas, vários negócios entre as franquias da NBA. Então, Pat Riley só tem 10 dias para resolver esse problema ali. Se não conseguir resolver, vai ser muito difícil a relação do Miami Heat com o atleta, com o All-Star Jimmy Butler. E existem várias franquias que estão interessadas em negociar o Jimmy Butler, né? Recentemente surgiu rumores de que o Rockets e o Dallas Mavericks estavam interessados no negócio da troca com o Jimmy Butler, mas infelizmente após algum tempo eles comunicaram que não estão mais interessados em gastar os seus ativos, né, por um jogador de 35 anos, apesar da sua qualidade, apesar do seu impacto, principalmente na pós-temporada. Essas equipes, essas franquias disseram que não estão interessadas num jogador de 35 anos, né? Ou seja, não vamos gastar nossas picks para um jogador de 35 anos, né? E o Golden State Warriors, que também estava vinculado já desde o princípio de janeiro, que estariam interessados numa possível aquisição do Jimmy Butler, também comunicou que não está mais interessado em gastar os seus ativos e ainda trocar ou enviar o Andrew Wiggins, Jonathan Kuminga para o Miami Heat, porque são peças fundamentais, são jovens também, então eles não estão interessados nessa troca. Enfim, são só rumores, se é verdade ou não. Essas são as informações que estão chegando neste momento sobre a troca, a negociação envolvendo Jimmy Butler e outras franquias. Jimmy Butler, por sinal, já negou, não tem interesse em ser transferido ou trocado para o Memphis Grizzlies. E também em relação aos rumores com o Milwaukee Bucks, são só rumores, não tem nada confirmado ainda se ele vai para o Bucks, são só rumores praticamente. Existe um rumor que a cada dia vai crescendo, né? E talvez seja o único destino para o desembarque
do Jimmy Butler, que é o Phoenix Suns. O Suns, através do Bradley Beal, porque o Suns quer se desfazer do Bradley Beal, mas o pior entrave, o pior problema do Suns é o contrato do Bradley Beal. O contrato do Bradley Beal é um contrato que tem uma cláusula que dá muita dor de cabeça para o Suns nesse momento, que diz que este atleta não pode ser trocado, a não ser que ele aceite, a não ser que ele diz que quer ser trocado. Ou seja, enquanto o Bradley Beal não aceitar ser trocado, essa cláusula vai sempre se exercer. Então, vai depender dele. E neste momento, o Bradley Beal diz que não quer ser trocado. Ele diz que não quer ser trocado. E existe uma grande conversa, um grande interesse do Suns em adquirir o Jimmy Butler. E o Jimmy Butler também, acredito que já demonstrou a sua intenção em fazer parte do Phoenix Suns, né? E tem esse problema ali. Por um lado, o Phoenix Suns quer se desfazer do Bradley Beal e, por outro lado, tem essa entrave, essa cláusula de não troca, a não ser que o jogador aceite ser trocado e ele mesmo vai escolher a franquia em que será trocado. Tem esse problema aqui. Então, essas são as últimas informações com relação ao Jimmy Butler, com relação à sua troca, o prazo de negociação, que a cada dia que passa está se tornando mais próximo e o Miami Heat só tem 10 dias para resolver esse problema. E que problema, pessoal? Que problema o Miami Heat tem, né? Então, pessoal, não se esqueçam de curtir, não se esqueçam de comentar, deem a sua opinião com relação ao Jimmy Butler, o que vocês acham do Jimmy Butler, o seu comportamento. Se vocês, porventura, fossem GM de uma franquia da NBA neste momento, o que vocês acham? Adquiriam ou não o Jimmy Butler? Negociavam ou não o Jimmy Butler a fazer parte da vossa franquia? Enfim, eu gostaria de ouvir a vossa opinião e não se esqueçam também de compartilhar esse conteúdo para aquele parceiro que gosta de basquete ou para outras pessoas também que vocês conhecem e que gostam de basquete. Já assim, vocês estariam me ajudando a fortalecer o meu conteúdo e também a ganhar mais espaço aqui na plataforma. Pessoal, também não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Para você que é novo, que chegou agora, que está curtindo meu conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, ok? Então, pessoal, até a próxima!